Nesse momento agora, vocês vão começar a ter aula sobre a biosfera. A gente chama de TGS, a Teoria Geral dos Sistemas, certo? Quais são e como são os ambientes da Terra que têm condições para gerar vida. É isso que vocês vão estudar a partir daqui no sexto ano. Mas tudo está conectado. Vou explicar para vocês. Vou dar em 5 minutos para vocês geografia do ensino fundamental inteiro. Eu vou fazer isso todos os bimestres para que vocês sempre entendam que uma coisa está relacionada com a outra, tá? Em 5 minutos eu vou dar todas as aulas até o final do nono ano. Olha que legal. Mas para vocês entenderem como tem uma lógica e como tem uma complementaridade, uma coisa vai complementando a outra. Começamos o primeiro bimestre de geografia no sexto ano, falando do que é a geografia e quais são as coisas com as quais ela mais lida. A gente lida com mapa, a gente lida com clima, nós lidamos com história junto, território, aqueles conceitos. Foi isso que vocês viram. Como se fosse no primeiro bimestre uma apresentação da geografia científica, certo? Nada de muitas novidades, porque uma base disso vocês tiveram no ensino fundamental 1. Agora, no segundo bimestre, a gente vai falar, eu vou começar a falar com vocês sobre a biosfera, tá? Que, como eu já havia começado ali antes explicando, a biosfera é toda a parte do planeta Terra em que é possível desenvolver vida. É só vocês pensarem na raiz da palavra, na etimologia da palavra, que vem de bios mais esfera. Bios, vida, grego, né? E esfera é esfera mesmo, é círculo, é redondo, é para dizer que é cíclico, que não tem um ponto exato de começo e um de fim. É cíclico, está em movimento, é dinâmico, tá? Então, biosfera. Dentro dessa área do planeta Terra em que há capacidade de existir vida, e deixa eu explicar para vocês mais uma coisa. Quando eu falo em biosfera, eu não estou falando, o planeta Terra. Não, eu estou falando da biosfera no planeta Terra, porque nem toda parte do planeta tem vida, certo? A gente tem vida na superfície do planeta Terra. A partir de determinada profundidade no solo, é impossível, você não encontra mais vida. A partir de uma determinada profundidade no oceano, também não se tem registro de vida. E a partir de uma determinada altura da atmosfera, também não se encontra mais vida. Então, quando eu falo em biosfera, eu estou falando em áreas do planeta Terra em que é possível desenvolver vida. Essa biosfera, ela é dividida em 3 ambientes, certo? Que são a litosfera. Gente, eu pedi para vocês pegarem o caderno e tudo, porque eu gostaria que vocês fossem anotando essas coisas, tá? Que eu for falando, assim, se for possível, é bom que vocês vão anotando. Eu já estou falando, eu vou falar mais devagar para ser possível de anotar. Então, vamos lá. Biosfera, então, é essa camada, essa área do planeta Terra onde é possível existir vida. Quando eu falo da litosfera, eu estou falando de toda a camada sólida do planeta Terra, tá? Litosfera, litos, pedra, grego, né? Lá do grego, gente. Eu sempre vou falar da etimologia do grego. Litos, pedra, né? Rocha, esfera, camada, área, cíclico. Ou seja, até as rochas fazem um ciclo, até as rochas têm um movimento na natureza. Então, é toda a estrutura sólida do planeta Terra, tá bom? Depois disso, a gente vai para a hidrosfera. A hidrosfera é a camada líquida do planeta Terra. Claro que a base fundamental dessa parte líquida do planeta é a água, tá bom? Isso não tem a mínima dúvida. É o principal líquido que nós temos. Então, quando eu for falar em líquido da natureza, eu sempre vou estar falando de água, tá? Então, hidrosfera é a camada líquida do planeta Terra. Tem a sólida e agora tem a líquida, né? Que é a camada de água do planeta Terra. E, por fim, vamos, depois da hidrosfera e da litosfera, para a atmosfera. A atmosfera é a camada de gases do planeta Terra. Não é a camada de oxigênio, porque não é só oxigênio que tem lá, tá? Então, é a camada do ar mesmo, é a camada de gases do planeta Terra e todos os gases que compõem ele, não só o oxigênio. Oxigênio, nitrogênio,
hidrogênio, argônio, criptônio, neônio, xenônio e assim por diante. Tem uma quantidade muito grande de gases que estão presentes na nossa natureza, o gás carbônico, né, metano, butano. A gente vai falar disso quando chegar lá. Então, agora vocês tiveram sexto ano, uma apresentação do que era a geografia no primeiro bimestre. Segundo, terceiro e quarto bimestre, a gente apresenta essas áreas do planeta Terra, esses ambientes. No segundo bimestre agora, a gente vai falar de litosfera. Aí depois, o terceiro, a gente vai falar de atmosfera e no quarto, de hidrosfera, certo? Ok, aprendemos então que a geografia é uma ciência e que a Terra está dividida em ambientes. O que vai acontecer no sétimo ano? Vocês já têm a casa pronta. O planeta Terra, vocês já entenderam como funciona. Vão ter entendido que ele é dinâmico, que ele é cíclico. No sétimo ano, vai ter um lugarzinho nesse planeta Terra que a gente chama de nosso, que é o Brasil. E aí a gente vai estudar a geografia do Brasil o ano todo. Todos os aspectos da geografia do Brasil. Desde os tipos de rocha, desde as áreas de rio, até o sistema político, a economia, as desigualdades sociais, tudo relacionado ao Brasil na geografia. No oitavo ano, a gente parte para o mundo. Primeiro para o nosso continente, que é a América, depois a África, e a partir do nono ano em diante, os outros continentes. O que isso significa? Que durante o ensino fundamental não vai ter nenhum momento em que, gente, acabou a matéria, agora a gente começa do zero. Não. Uma complementa a outra. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que vocês aprenderam até agora sobre os conceitos, território, espaço geográfico, lugar, o que vocês aprenderam sobre como fazer leitura de mapa, tudo isso, agora quando eu estiver falando de litosfera, eu vou puxar tudo isso e falar e comentar isso junto. Quando tiver lá na hidrosfera, a mesma coisa. Quando tiver no bimestre da questão dos refugiados e a xenofobia, lá no nono ano, eu vou estar falando de assuntos do sexto. Por isso que é tão importante que vocês vão fazendo anotações, vão aprendendo, não deixem dúvidas de jeito nenhum. Tem pergunta, faz, não deixa nada para trás, porque o importante é dar sequência, tá, gente? A geografia não é em gavetas, o planeta Terra é um só. Então, tudo está conectado, tá? Aí você vai falar assim, por exemplo, vai chegar o momento em que vocês estarão estudando a área urbana de São Paulo e a geração de poluentes e não sei o que, não sei o que. Aí eu vou dizer para vocês assim, gente, a principal área onde os poluentes ficam é na troposfera que eu expliquei para vocês lá no sexto ano. Isso vocês já vão estar lá no fim do sétimo, indo para o oitavo. Porque tudo vai estar sempre conectado. Eu coloquei já essa imagem, vocês estão vendo a imagem aí que eu coloquei na tela? Eu já coloquei essa imagem na tela justamente para dar essa ideia para vocês perceberem a Terra como algo cíclico. Biosfera está ali no meio, a junção dos três. Percebam que naquela paisagem do meio eu tenho o céu representando os gases, eu tenho água representando a parte líquida do planeta, e eu tenho as árvores lá atrás e um pedacinho de solo que aparece, que representa a parte sólida. E percebam assim, todos são redondos e todos estão conectados. É para entender que tudo na natureza é cíclico e na geografia, tudo que vocês vão estudar é cíclico, funciona de forma cíclica também. Ó, acompanha o desenho lá. Vocês estão vendo o meu mouse ali? Sim? Dá para ver o mouse? Tá. Então, olha só. Hidrosfera, ciclo da hidrosfera. As rochas, ciclo das rochas. Atmosfera, ciclo dos gases, ciclo do ar, ok? E todos eles juntos, quando todos eles conseguem se conectar ou se interligar, a gente tem aqui, ó, a biosfera, que também, para poder existir, tem toda uma dinâmica cíclica. Nós temos estações do ano para determinar o clima que não acontecem aleatoriamente. Por exemplo, agora nós estamos no outono. Vai acabar o outono e a gente não sabe o que vem depois. Será que vai vir o verão ou será que vai vir o inverno? Pode ser que seja outono de novo, que ele continue. Não existe isso. Na natureza, tudo é calculado previamente. É como se houvesse uma situação de cálculo prévio, né? Ela é toda cíclica, ela é toda organizada, existe todo um movimento em que um ambiente desses depende do outro, gente, tá? Na natureza não tem falhas. É por isso que eu digo que
tem a parte da ciência que diz que a natureza é algo aleatório, né? Que o mundo se criou do caos, foram partículas que foram se misturando, etc. Eu digo para vocês que não. Eu acho que tem um grande arquiteto chamado Deus, sim, por trás de tudo isso, tá? Tem esse grande arquiteto que fez com que tudo isso fosse possível e tão bom para nós. Só que cabe a nós cuidar, cabe a nós manter essa dinâmica cíclica, né? Esse funcionamento, ok, gente? Na apostila de vocês, eu vou mostrar a apostila de vocês aqui, ó. Ó, vocês estão vendo essa imagem aqui? Quem tá com a apostila, põe nessa imagem aqui. É na página 2 da apostila. Eu já tô nessa página, prof. Tá. Então, agora vocês não observem mais o meu esquema de biosfera que eu coloquei aqui, mas o esquema de biosfera que está na apostila. Estão acompanhando lá? Não olhem para mim, nem só para a apostila. Eu vou explicando e vocês vão ouvindo, tá? A gente tem, para o planeta Terra poder exercer todas essas dinâmicas, ele depende de um fator externo. Ele é independente, ele faz todas essas dinâmicas sozinho, mas ele depende de um fator externo, que é a recepção, a entrada de energia solar. Estão vendo ali? A energia solar lá no alto da imagem? Então, o planeta depende da entrada, da chegada de energia solar. Só que essa energia solar, ela não pode vir em grandes proporções, mas também não pode vir em menos proporções do que aquilo que é necessário para a vida. Então, como eu disse para vocês, tudo calculado previamente. Nessa hora, quem mais faz diferença é a atmosfera. É ela que vai ser a reguladora, tá, gente? Da entrada e saída dos gases, da entrada e saída de calor, da entrada e saída de todas essas coisas. Eu vou pedir para vocês assim, ó, 2 minutinhos para vocês observarem bem a imagem. Depois que passar esses 2 minutinhos, vocês vão me dizer o que vocês acharam ou como que vocês interpretam. Vocês vão ler essa imagem da apostila para mim, tá bom? 2 minutinhos. Conseguiram, gente? Já viram? Já vi. Então tá. Peraí que eu só vou anotar a Rayane aqui, que tá chegando. Alguém gostaria de começar a falar já? Eu falei que eu comecei do ponto em que nós estamos agora chegando a energia solar na Terra. E aí? A partir daqui. Vocês viram ali? O que vocês acham que vem primeiro? A formação da hidrosfera, da atmosfera, da litosfera? Como que foi? Vocês já devem ter estudado de alguma forma isso um pouquinho, né? Quem se formou primeiro? Litosfera, atmosfera ou hidrosfera? Hã? Litosfera? Litosfera, sem dúvida nenhuma. O que seria do planeta Terra se ele não fosse uma base sólida, primeira coisa para existir? É por isso que o primeiro de todos os 3 sistemas da Terra que vocês vão estudar é a litosfera, tá? Por isso que vai ser a primeira, porque essa é a estrutura, essa é a base, é a fundação, é a formação do planeta Terra, tá? E aí esse planeta Terra, essa grande esfera grandona, né, de pedra, de rocha, ela recebe energia solar, certo? Recebeu essa energia solar, a transformação que vai começar a acontecer no planeta, as mudanças que vão começar a acontecer no planeta, vão sendo cada vez mais intensas, cada vez mais, elas vão ter uma rotatividade maior, uma intensidade muito maior, certo, gente? Tá. Aí vai se formar o que depois da litosfera? Atmosfera. A atmosfera, exatamente. Como eu disse, a entrada da energia solar vai facilitar com que se criem gases, e os gases que vêm do universo, mais os gases que a Terra está produzindo, se misturam e vão formando novos gases e, puxa vida,
A gente vai ter oxigênio em volta do planeta Terra. Nós vamos ter bastante hidrogênio, vamos ter bastante nitrogênio, mas o oxigênio não vai ser em maior quantidade, mas é o que vai ser muito importante para um processo que vai acontecer depois de tudo isso. Ok, com bastante, oxigênio e bastante hidrogênio no ar, quando eu for juntar essas moléculas, o que elas vão formar? Hidrosfera. Não, não. Mas Biosfera? antes de ser a hidrosfera, quando eu tenho uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, o que forma? Água. Água. Então. Vocês não viram isso em ciências ainda? Sim, a gente viu. Isso. Uma molécula de oxigênio, duas de hidrogênio, forma uma molécula de água, tá? Então, você vai ter a formação de água. Essa água não vai ser assim, de repente surgiu água. Ela vai começar a se formar em estado de vapor lá na atmosfera. E vai acumulando vapor, proporções, quantidades de água, né? E vai se formando lá. Até que isso se acumula, condensa. E quando acumula e condensa, eu tenho, então, deixa de ser vapor e torna-se água. Como é que eu sei que gás acumulado, que esse tipo de gás, que é o vapor d'água acumulado, vai virar água em estado líquido? É bem simples de fazer uma experiência para perceber isso. Vocês só precisam colocar, por exemplo, assim, uma panela para esquentar com água dentro e a tampa seca. Quando a água que está dentro da panela ferver, vai começar a subir vapor. Vai ser a mesma água, só que em estado gasoso. Quando você desligar a panela e erguer a tampa, o que vai ter na tampa? Água. Vai escorrer água em forma líquida, tá? Porque o vapor da água foi se acumulando e formou água em estado líquido, tá? Essa é a hidrosfera. Então, agora observe, eu já tenho uma parte sólida, que devido ao movimento dos gases formou uma parte gasosa, que também movimentando esses gases com partículas formou uma parte líquida. Agora sim, eu tenho uma quantidade muito grande de componentes químicos, eu tenho um ambiente, eu tenho uma atmosfera com muito oxigênio, eu tenho uma água com moléculas diferentes. Agora sim, começa a surgir vida. Mas nós não vamos falar da parte da vida. Essa que é a diferença, prestando bem atenção no que eu vou explicar agora. Vocês vão ver mais ou menos as mesmas coisas que é em geografia e em ciências esse ano. Elas estão muito parecidas, a geografia e as ciências esse ano. Só que em ciências, vocês vão ver como que na Terra há a possibilidade de surgir vida. E vocês vão estudar os tipos de vida que vão surgir aqui. Isso em ciências. E em geografia, é lá com a professora Edmara. E eu aqui em geografia vou explicar como que esse movimento todo da Terra é capaz de gerar a vida. A parte da vida que se gera é com a professora Edmara. A parte de como a Terra gera essa vida é comigo. No fim, as duas vão falar de biosfera e vão falar dessa dinâmica de vida do planeta, mas cada um na sua área. As ciências apresentando a parte biológica, a parte das estruturas de vida, e a geografia apresentando a estrutura física, que a gente chama essa parte de estudo da geografia de geografia física, que é a estrutura do planeta, como que o planeta se apresenta para nós. E ela é muito, muito importante, porque estudar essa parte do planeta é importante, ou essa formação do planeta, porque nos faz respeitar ele ainda mais. Entender que para a gente poder estar aqui, a gente depende que esses ciclos da natureza aconteçam e que eles aconteçam todos dentro dessa dinâmica, dentro dessa ordem cíclica. Se não for assim, gente, a gente vai estar desmontando ou atrapalhando a natureza. É como um efeito dominó. A natureza colocou todas as peças exatamente no seu lugar. Se o ser humano chegar lá e tocar em uma e mexer ela do lugar dela, você acaba interferindo em todas as outras. Você derruba, mexe todas as outras, tá? Então, é bem importante notar, perceber essa situação, esse vínculo, essa ligação, não só entre os ambientes da Terra, mas das atitudes do ser humano nos ambientes da Terra.
tá? E da forma como a Terra vai gerando vida, tá bom? Nós vamos estudar e falar bastante disso também. A Edmara fala como torna vida, como gera vida, e eu vou explicando para vocês como que o planeta se movimenta, se transforma para que haja essa vida. Preciso perguntar, até aqui problemas? Não? Para mim não tem problema. Vamos entrar então, vamos pensar numa outra fase. Nós, seres humanos, a gente tem um tempo de vida útil, né? Então, mesmo que a gente aumente nos dias atuais, que sejamos bem positivos e a gente pense que o nosso tempo de vida seja de 100 anos, vamos pensar que todos vão viver 100 anos, tá? Mesmo que o nosso tempo de vida seja 100 anos, o nosso tempo de vida em relação ao tempo de desenvolvimento dessas atividades e desses ciclos na natureza é praticamente nada. A natureza se transforma, se modifica e vai passando por esses processos ao longo de milhões de anos. Então, para a natureza, 100 anos representa para a dinâmica dela, para o movimento dela, é como se para nós fosse um dia, ou até menos do que isso, fosse algumas horas. Imaginem vocês que uma pessoa pode viver até 100 anos e a natureza, os processos de transformação da Terra, já tem 4,5 bilhões de anos. Se pegar uma folha em branco e fazer 100 pontinhos já é algo demorado, imagina fazer 4 bilhões e meio de pontinhos. Provavelmente a folha não teria espaço. Nem que fosse só pontinhos mesmo, da ponta da caneta dos dois lados, essa folha toda preenchida não teria espaço, faltaria espaço para você colocar esses 4,5 bilhões de pontinhos. Agora, nessa folha, você pôr 100 pontinhos, dá para esparramar bem pela folha. O que representa o quê? A diferença de tempo, e isso é muito importante para a gente estudar os ambientes da Terra agora, a diferença de tempo da Terra e o nosso tempo. Então, anotem aí, porque não está necessariamente no começo agora aqui da apostila, mas eu queria que vocês já soubessem, já anotassem, que quando eu falo do tempo da Terra, de transformação da natureza, eu chamo isso de tempo geológico. Então, coloquem aí, tempo geológico. E eu vou dizer para vocês, vou ditar para vocês o que ele é. Colocaram? Vamos lá. O que é, então, o tempo geológico? É a escala de tempo de transformação da natureza. É a escala de tempo da Terra. Ok? Anotaram? Escala de tempo de transformação da natureza. É a escala de tempo da Terra. Então, para uma rocha se formar na natureza, gente, leva milhões de anos. Para petróleo se formar, são mais milhões de anos, mais de milhões de anos. Chega a ser até bilhões, dependendo da área do planeta. Mas também, milhões de anos. Vamos manter nos milhões, que é muito já, né? Enquanto que um ser humano, para usar isso, é muito rápido. Eu vou dar só um exemplo, que provavelmente eu vou usar outras vezes, mas só para a gente entender. Agora, da litosfera. Para a gente entender a diferença entre o nosso tempo e o tempo da Terra. Na natureza, leva em torno, para você ter uma área de depósito de petróleo, além de ser bem complicado, depende de muitos fatores externos, fatores ambientais, enfim, para a formação de petróleo, para uma área de petróleo, a gente pode ter de 27 a 125 milhões de anos, às vezes até mais, até 300 milhões de anos. Mas vamos manter ali nos 50 milhões de anos para a formação de um depósito de petróleo, tá? 50 milhões de anos. Aí lá desse depósito de petróleo, vocês retiram uma parte do petróleo, um pouco de petróleo, passam por uma refinaria que vai transformar esse petróleo, e aí se vocês tinham tirado em torno, vamos pegar num copo, num medidor assim, né? Vocês pegaram uma garrafa de 2 litros de petróleo, conseguiram tirar uma garrafa de 2 litros de petróleo. O petróleo, ele não é líquido, tá, gente? Ele é uma pasta. E vocês conseguiram encher uma garrafa PET de petróleo. A natureza levou milhões de anos para formar esse petróleo. Você tirou o petróleo e agora esse petróleo, você vai levar ele para uma refinaria, para tirar todas as impurezas, para transformar em gasolina, tá?
Quando você tirar todas as impurezas para transformar em gasolina, vai te sobrar o quê? 1/3, talvez menos do que isso, de dentro dessa garrafa PET. Um pouco menos de 1/3 disso. Esse tantinho que sobrou ali dentro, gente, você ainda passa por outro refino para transformar em gasolina, tá? Ali é só uma purificação. Transformou em gasolina. Esse tantinho de gasolina que vai dar o fundo de um copo, quando você puser no carro, ele vai ser o suficiente para você dar a combustão, que é ligar o carro, você ligar o carro e acelerar algumas vezes, acelerar 1 minuto mais ou menos. Então, aquilo que você usou em 1 minuto, a natureza levou milhões de anos para fazer. Entendem a diferença? Por isso que quando diz assim, tem muito geólogo, por exemplo, que diz, não, o petróleo não vai acabar. O petróleo vai continuar existindo. A Terra continua produzindo petróleo. Ele está mentindo? Não está, é verdade. A Terra continua produzindo petróleo. Mas a velocidade que a Terra produz e a velocidade com a qual nós utilizamos é muito diferente. A gente usa muito rápido em muito maior quantidade do que a Terra. Por isso que o nosso tempo, a gente chama... Ó, vocês anotaram o tempo geológico aí, né? Anotem o nosso tempo. O nosso tempo chama-se tempo civil, ok? Tempo civil, que é a medida de tempo baseada na vida humana. Anotaram? O que que... Eu só ouvi nosso tempo e tempo civil. Desculpa, não entendi. Pode falar de novo. Eu só ouvi nosso tempo e tempo civil. Tinha mais alguma coisa, né? Sim, sim. Ah, tá. Agora entendi o que você está dizendo. Tempo civil, eu estava dizendo que o tempo civil é o nosso tempo, mas daí como que você tem que escrever aí? Que tempo civil é a medida de tempo baseada na vida humana. Tá? Medida de tempo baseada na vida humana. Então, qual que é a medida de tempo nossa? É anos, meses, dias. Para a Terra, a medida de tempo que ela usa é milênios, milhões, bilhões. É uma diferença muito grande, certo? Entre o nosso tempo de vida e o tempo de vida do planeta Terra. Agora, olha só, vocês têm aí a apostila, vão lá no material de apoio. Tem uma folha lá no material de apoio, na página 1 do material de apoio. Está escrito lá em cima, capítulo 3, página 3. Acharam? Aham. Tá. Então, olha só, essa tabela aqui, algumas coisas dela, eu vou querer que vocês saibam, mas percebam como ela é uma tabela bem complicada. Essa tabela aqui é a tabela do tempo terrestre, tempo geológico, certo? É uma tabela de tempo geológico. Observem que nada ali está em anos, está tudo em milhões de anos, tá? Por exemplo, lá, a Terra é dividida primeiramente em éons, certo? Depois desses éons, cada éon é dividido em eras. Cada era é dividida em períodos. E cada período é dividido em eventos. Mas observem lá no primeiro éon, no Fanerozoico. Estão vendo lá? Acompanhem comigo lá. Diz assim, de 542 milhões a 0 milhão de anos. Então, esse MA que vocês vão encontrar nessa tabela, ele sempre está se referindo a milhões de anos, tá? Aí, ela tem éon fanerozoico, proterozoico, arqueano e adiano. Esses de baixo, esses outros de baixo... Ah, tá, outra coisa. Tabela geológica se lê de baixo para cima, tá bom? Sempre de baixo para cima. Então, eu não achei a página. Qual que é mesmo? Página 1 do material de apoio. Ah, tá. Olha só, aí é que o nosso tempo está acabando ali, eu quero explicar uma coisa. 1 e 2, mostrou. Oi? 1 e 2.
1 e 2 do quê? Do material de apoio, que tá grudado. As duas estão juntas? Não, eu quero que vocês olhem a página 1. É só essa. Tá? Vamos com calma, devagar. Ó, página 1 lá. Olhando de baixo para cima, eu tenho o período, o éon, adiano, arqueano, proterozoico. E chegamos o que nós mais vamos usar, vocês, no caso, né? Que os outros só depois lá no ensino médio, que é o fanerozoico. O fanerozoico é dividido em 3 eras: cenozoica, mesozoica e paleozoica. Mas, como eu disse para vocês, a gente lê de baixo para cima. Então, era paleozoica, é a de vida antiga, é quando surge a vida, tá, gente? Todos esses 3 anteriores, o éon adiano, o éon arqueano e o éon proterozoico, não tinha vida no planeta Terra ainda. Está começando a existir os micro-organismos, os seres vivos bem microscópicos. Aí, o que vai acontecer é uma grande separação de continentes quando eu chego no fanerozoico, no éon fanerozoico. E é ali que me interessam as eras. Era paleozoica é a primeira, quando eu digo que a Terra tinha uma vida antiga. Depois vem a era mesozoica, onde a Terra tinha a chamada vida intermediária. E, por fim, vem a era cenozoica, que é a vida recente. Nós estamos dentro da era cenozoica, tá? Essa é a nossa era. Dentro da era paleozoica, os períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Pouca gente conhece. Agora, da era mesozoica, todo mundo já ouviu falar. Períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Como que a gente conhece tanto? Porque é nelas que existiram os gigantes do planeta, que foram os dinossauros, que fizeram tanta diferença e foram tão importantes para nós. Por fim, eu chego na era cenozoica, que é dividida em períodos terciário e quaternário. Vivemos no quaternário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa tabela na próxima aula, mas agora eu vou passar 2 atividades para vocês fazerem. Possivelmente, como o tempo está acabando aqui, não dá para eu terminar de falar das atividades aqui. Mas eu vou lá para o WhatsApp, vou explicando direitinho, vou gravando áudio se precisar e vocês me mandando dúvidas, tá? Mas vocês vão fazer 2 atividades agora, bem simples as 2. Combinado, gente? Beleza? Então tá. Então, a nossa aula de hoje, por enquanto, fica por aqui e a gente continua por lá com as atividades agora, tá? Ó, beijo para vocês, boa restinho de semana e até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau. Não.